DNA revelado das emoções. Introdução. O caminho da mudança. Obviamente, os altos e baixos fazem parte da vida. Todos temos dores do passado. Mas o que nem todo mundo sabe é que é possível reprogramar tudo isso, curar as feridas emocionais e alterar essa realidade para literalmente mudar toda a sua vida, abandonando essas dores decorrentes de experiências ruins que ficaram implantadas no cérebro e transformá-las em conhecimento. Aí sim, você acessa a tal sonhada sabedoria, um novo estado mental que o torna um verdadeiro holoco-criador, o dono da sua vida e de suas emoções. Para alterar a realidade e criar um novo humano dentro de você, é preciso passar pelo desconforto da mudança. Entretanto, somos resistentes a transformações. Só decidimos mudar quando acontece alguma coisa muito impactante. Algo como uma dor muito grande, um acidente, uma situação de desemprego, uma dívida, uma separação, um diagnóstico de doença grave, ou um trauma ou uma perda muito significativa. Frequentemente, é preciso um grande choque, o famoso aprendizado pela dor. Talvez você tenha chegado até aqui por meio de uma dor assim. Esta é a natureza humana. Esperamos inconscientemente por uma grande dor para finalmente permitirmos nos abrir para a mudança e começar a olhar para quem somos, o que sentimos, o que fazemos, o que acreditamos e como vivemos. Mas você não precisa esperar que uma tragédia ocorra para sair da inércia. Você tem a opção de escolha e pode decidir agora mesmo encarar o incômodo e sair da zona de conforto, romper os hábitos, crenças, padrões e rotinas, para que mudanças efetivamente ocorram. Você precisará se dedicar e ser capaz de renunciar a quem você é agora e à realidade que está vivendo hoje. Ou seja, você precisará abrir mão dos programas automáticos que rodam na sua mente e estão co-criando mais das mesmas situações. Se você quer ter uma nova vida e ser um novo humano, precisa se tornar uma nova pessoa, com uma mudança no mundo interior das suas emoções, por meio do alinhamento consciente, coerente e harmônico de seus pensamentos, sentimentos e da vibração do corpo. Você começará a perceber sinais de mudanças no seu mundo exterior instantaneamente, o que provará que você pode alterá-lo com sua mente. Mas saberá que a mudança externa pressupõe uma mudança interna prévia, ou seja, a cura emocional, comportamental e energética. Para mudar, você precisa aprender a não permitir que os acontecimentos da sua realidade controlem a maneira como você pensa, sente e age. Para tal, como ensinam o neurocientista Joe Dispenza e o biólogo Bruce Lipton, é necessário dominar o corpo, o ambiente e o tempo, pois o processo de mudança consiste basicamente
em transcender as reações emocionais automáticas, memorizadas, com base nas experiências do passado. O que significa parar de revisar e reviver o passado com seus pensamentos e deixar de criar o seu futuro com base nas experiências do passado, de modo a permitir que o novo se manifeste. Para lhe orientar no caminho da mudança, eu criei uma metodologia ou método de blindagem emocional 1000 Hz, dividindo em 3 partes. Por meio dele, você vai entrar em um processo de mudança mental e emocional, que começa internamente e irá espelhar o seu mundo externo, sua realidade, seu corpo e seu tempo. Em resumo, você vai aprender o que fazer para deixar de ser você e se tornar um novo humano, um holococriador. E viver em uma nova realidade, uma nova emoção, uma nova vibração, totalmente alinhado com o sucesso e com a realização dos seus sonhos. Nos primeiros capítulos, você vai adquirir os conhecimentos necessários para entender como é possível fazer tamanha mudança. Nos capítulos posteriores, encontrará ferramentas, métodos e técnicas para levar o conhecimento até a experiência e executar a mudança em seu corpo, especialmente por meio de uma meditação quântica guiada por mim, a DNA Emotion Healing, uma ferramenta de reprogramação emocional destinada a holococriar uma nova versão de você por meio do aumento da frequência vibracional e da reprogramação das emoções. Entendendo o campo invisível de energia potencial. Antes de seguir para os capítulos iniciais, quero que compreenda alguns fundamentos importantes, pois serão a base para compreender o método e toda a dinâmica da cocriação em alta frequência. De acordo com a física quântica, nós somos parte de um imenso campo invisível de energia que contém todas as realidades possíveis e que corresponde à nossa consciência, aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Isto é, responde ao poder do observador da realidade, conceito que vamos aprofundar em breve, quando você descobrir o que fazer para cocriar a realidade que deseja viver e como se tornar quem quer ser. Segundo a física quântica, os átomos são predominantemente constituídos de energia. Eles possuem 99,999% de energia e 0,0001% de matéria, ou seja, são praticamente nada de matéria, mas potencialmente são tudo. Sabendo disso, até parece irônico o fato de focarmos toda a nossa atenção a esse mísero 0,001%, que representa a realidade física. Com certeza, uma das mais incríveis descobertas da física quântica é de que, no mundo subatômico, a atividade dos elétrons é extremamente volátil. Eles aparecem e desaparecem a todo momento, ora se manifestando como partícula, ora como onda, conforme a consciência que os observa. Em outras palavras, os elétrons existem simultaneamente enquanto onda e partícula nas infinitas possibilidades ou probabilidades desse campo
invisível de energia. Somente quando são observados é que se apresentam na realidade material, no espaço-tempo, pois a energia reage à consciência e à atenção do observador, tornando-lhes matéria. Esse fenômeno que foi explicado nos meus livros anteriores, DNA Milionário, 2019, e DNA da Cocriação, 2020. É conhecido por colapso da função de onda. Se tudo no universo é feito de átomos e os átomos contêm elétrons, e se os elétrons existem como ondas de potencialidade infinita, quando não são observados, isso significa que, ao mesmo tempo, são potencialmente tudo e nada. Então, tudo aquilo que podemos imaginar para o nosso futuro já existe como possibilidade no campo quântico. Somos, portanto, capazes de observar e colapsar em número infinito de possibilidades. Sabendo disso, imagine tudo o que você poderá ser, ter e fazer quando aprender a usar sua consciência para sintonizar e colapsar em matéria as ondas infinitas de probabilidades de acordo com a realidade que você escolher. Assinatura vibracional. Todos nós temos a capacidade de colapsar as ondas e cocriar o que desejamos, isto é, temos a capacidade de afetar a energia dos átomos para que se materializem simplesmente porque nós também somos energia e emitimos um padrão energético único, que é nossa assinatura vibracional, a assinatura eletromagnética, a qual transporta toda a informação correspondente a quem somos. Por isso, não holococriamos o que queremos, mas sim o que somos. Nossa assinatura vibracional, nosso estado de espírito, alma, é formada pela soma vetorial das frequências em que vibramos por meio de um estado de ser, que é composto pelos nossos comportamentos, pensamentos, emoções e sentimentos. Também pelo que reclamamos e agradecemos, o que assistimos, falamos e ouvimos. É por meio dessa assinatura vibracional que nos comunicamos com o campo quântico, que eu chamo de matriz holográfica. Essa matriz só vai responder às nossas cocriações se nossas emoções e comportamentos, assim como nossos pensamentos e sentimentos estiverem alinhados em estado de coerência, ou seja, o campo quântico não responde ao que queremos de maneira consciente, e sim ao nosso estado de ser. Bingo! Por isso, você precisa mudar quem você é hoje. Quando você está holococriando e projetando suas visualizações, os seus pensamentos ativam as redes neurais no cérebro. Elas produzem descargas elétricas que sinalizam a liberação de substâncias químicas responsáveis pelas emoções correspondentes ao pensamento. Essas emoções despertam sentimentos que programam suas ações e que produzem cargas magnéticas, as quais, por afinidade subatômica, unem-se às descargas elétricas dos pensamentos e assim formam o seu campo eletromagnético, a partir do qual é emitida a frequência com as afirmações correspondentes ao seu estado de ser.
que é o seu código de barras vibracional, que será lido pelo universo. Portanto, você tem um campo eletromagnético ao seu redor que emite uma assinatura vibracional, assim como todas as infinitas possibilidades do campo quântico da matriz holográfica. Também existe uma assinatura eletromagnética. Desse modo, neste universo de infinitas realidades, existe uma assinatura eletromagnética que corresponde a uma realidade em que você é rico, saudável, bem-sucedido e tem a vida dos sonhos, pois na matriz holográfica, seus múltiplos eus do futuro estão vivendo agora e simultaneamente todas as realidades emaranhadas, o que torna um holococriador de tudo. A vida que você tanto deseja já existe em potencial infinito, como uma frequência de energia que está lá esperando você mudar suas emoções e alterar sua vibração, para que seu novo estado de ser emita a frequência correspondente, ressonante com seu campo eletromagnético e se alinhe com o campo do seu eu do futuro, agora. Explicando de maneira mais simples, se sua assinatura emocional é criada pela soma dos elementos que compõem seu estado de ser, então você precisa se tornar antecipadamente aquilo que deseja holococriar. Você precisa encontrar uma nova versão sua, um novo modo de sentir e pensar que lhe permita emitir a frequência correspondente à realidade que deseja materializar. Se você deseja uma nova realidade, uma nova vida, jamais conseguirá pensando, sentindo e agindo do mesmo jeito de sempre. Você precisa primeiro mudar quem é para se tornar quem quer ser. Na linguagem da física quântica, isso quer dizer, você precisa gerar uma nova assinatura eletromagnética. Este livro vai ensinar exatamente o que fazer para emitir uma nova assinatura capaz de vibrar em ressonância com a frequência da realidade potencial que você deseja holococriar. Sinal coerente. Para conseguir essa nova assinatura, você precisa enviar a frequência correta, o sinal coerente, para possibilitar que os picos e vales das duas ondas, a sua e da realidade desejada, entrarem em fase com o universo. Bingo! Quando as ondas coerentes entram em fase, essas se tornam muito mais poderosas. Do mesmo modo que duas ondas coerentes entram em fase, sua assinatura vibracional, ou seja, seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, quando coerentes, isto é, alinhados na mesma frequência, transmite um sinal eletromagnético mais forte, capaz de sintonizar a realidade potencial correspondente aos seus desejos. E assim você sintoniza e acessa a realidade que deseja. Por exemplo, se você deseja holococriar riqueza, não adianta pensar em riqueza, mas sentir pobreza e agir como pobre, ou ficar paralisado, pois assim você não atrairá prosperidade financeira. O pensamento tem uma frequência diferente do sentimento e da ação, formando um conjunto de desarmônico, ou melhor, incoerente. Quando seus pensamentos, sentimentos, comportamentos têm direções diferentes, sua mente se encontra em oposição ao corpo, e assim o campo da matriz holográfica não responde de maneira coerente.
Quando estão alinhados, você entra em um novo estado de ser e envia um sinal coerente e correto para o universo. Processo. Todo esse processo de holococriação de sonhos tem uma regra muito importante. Você não pode ficar preocupado ou ansioso tentando prever a forma como suas novas cocriações se manifestarão. É preciso renunciar ao controle e permitir que a inteligência do campo possa agir na benevolência do universo. Tudo que você precisa é ter uma intenção clara, pensamentos sobre o que você quer, sentir a emoção do estado desejado, cultivar sentimentos coerentes e agir de acordo com esse sonho, renunciando ao controle e deixando os detalhes do como para o universo. Assim, você se torna um holococriador. Assim, você se torna um holococriador quântico, que deixa de ser regido pela causalidade do mundo material e passa a reger a própria realidade. Gratidão antecipada. Se você sentir sofrimento ou escassez, acaba transmitindo essa assinatura energética para o campo e a inteligência da matriz holográfica. Enviará situações para validar, confirmar e reforçar esses sentimentos negativos em loop infinito. Entretanto, ao agradecer antecipadamente, você emite um sinal de vibração presente e a matriz holográfica sintoniza os acontecimentos, eventos e circunstâncias correspondentes a essa vibração. Por meio da gratidão antecipada, transmitimos para a matriz holográfica o sinal de que o evento desejado já ocorreu, que já faz parte de nossa realidade presente, e o campo eletromagnético traz mais do mesmo. Bingo! O DNA revelado das emoções ensina exatamente isso. Você só precisa mudar sua realidade interna, emoções, antes de experimentar as provas materializadas da mudança por meio dos seus 5 sentidos físicos. Viver como se seu desejo já fosse realidade é um estado de ser. Viver como se seus sonhos já fossem realidade é o que este livro ensina, e você poderá experienciar e treinar isso em cada página. Elaine Ourives.